Eu já estou aqui com o meu café, que já deve ter esfriado porque eu já comecei esse vídeo umas 3 vezes e agora definitivamente eu acho que vai. Cada hora era uma coisa, mas ele já deve ter esfriado, deixa eu ver. Não tá frio, mas já tá bom pra tomar sem queimar a língua. O tema de hoje a gente vai falar sobre por que as nossas realizações, depois que elas se concretizam, a nossa energia, a graça pelas coisas, simplesmente acaba, se dissipam. Todo aquele desejo, aquela empolgação do começo parece que vai por água abaixo. Você já deve ter ouvido falar que a paixão acaba depois de 1 ano e meio. Você já deve ter escutado falar isso. Você também já deve ter ouvido falar que é muito melhor planejar a viagem do que viajar de fato. Eu viajei por muito tempo, eu continuo viajando, adoro viajar. Inclusive, comecei a criar conteúdo aqui nas redes sociais, na internet, através de viagem. Eu gravava minhas viagens e postava aqui depois, dava dicas. Enfim, uma longa história. Tem vídeo aqui no canal bem antigo de lugares que eu já visitei. E é muito engraçado que quando você está na expectativa de fazer algo, esperando para ter algo, a empolgação é um nível e depois que tem as coisas mudam um pouco. A gente vai falar um pouquinho mais já. Deixa eu me apresentar antes. Eu sou a Camila Boni, sou criadora de conteúdo, mentora de carreira e aqui nós falamos sobre tudo que você precisa para sair de onde você está e alcançar o próximo degrau, para que você consiga de fato conquistar o que você quer, ter o emprego que deseja, ter uma situação, uma vida profissional que de fato te dê satisfação e alegria e realizações. E é muito bom quando existe a troca. Então não deixa de mandar os seus comentários, não deixa de dividir comigo os seus desafios, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu respondo todo mundo aqui, lá no Instagram, para que a gente consiga trocar e eu de alguma forma tento ajudar e também aprendo com os seus desafios. Acredite, é uma troca, uma via de mão dupla. E afinal de contas, por que a paixão acaba? Por que depois de um tempo trabalhando um trabalho dos sonhos, parece que perde a graça, parece que a gente já não quer mais aquilo, parece que não é bem o que a gente imaginou. Nos venderam uma ideia que não é realidade. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive muitas vezes, tanto no relacionamento, essa história de que a paixão acaba e, enfim, isso acontece, você já deve ter passado, e no trabalho, depois que você entra, passou pela entrevista, vários processos, não sei o quê, quando você entra, passam-se 6 meses e você já não aguenta mais, você já fala, meu Deus, me venderam uma ideia que não é real. Calma, que isso não tem nada a ver com você só. Isso aí é uma coisa generalizada que acontece com todos nós seres humanos. Por quê? Existe uma molécula chamada dopamina e esse livro ele explica muito no detalhe como que as coisas funcionam. Eu já li ele, dei várias rabiscadas, já comecei uma revisão, porque eu faço isso com os meus livros. Eu leio os livros e depois de algum tempo eu volto, reviso, faço anotações para que eu não esqueça, esqueça isso, tenho tudo armazenado de uma forma cronológica ali, para que eu consiga visitar e consultar sempre. Essa é uma boa dica de estudo. Mas enfim, nesse livro ele fala muito sobre por que essas coisas acontecem, por que a gente tá empolgado e fica feliz com alguma determinada conquista que ainda vai acontecer e de repente quando a gente tem as coisas mudam de cor, mudam de energia, muda de tudo e a gente já nem quer mais tanto mais aquilo. Pois é. Com relacionamento isso é muito comum. E qual que é o grande ponto? Você já deve ter ouvido falar aqui também que por conta da dopamina fácil, a dopamina barata, e se você não ouviu, eu vou te explicar agora. A dopamina barata é tudo que você consegue fazer com esforço baixo e tem uma recompensa. Esforço baixo, recompensa. Essa recompensa é o que satisfaz, vamos dizer assim, entre aspas, satisfaz a dopamina, que é um esforço baixo, e aí a recompensa é saciar um desejo que foi despertado. Então, eu estou entediada, estou cansada, não sei o que fazer, vou entrar aqui na rede social. Você se esforça pouco, porque abrir o celular, acessar uma rede, ver vários vídeos que te preenchem aquele vazio. Novamente aqui, vazio entre aspas, porque tem toda uma nomenclatura e é muito mais amplo e profundo isso aí.
que entra numa esfera de neurociência, mas você satisfaz esse vazio, sacia essa vontade de fazer algo, porque você estava entediado sem saber o que fazer, passam-se meia hora e você já está bem. Só que quando acaba, a sensação que vem depois, não é tão agradável, porque de fato você não fez nada engrandecedor, você não fez nada construtivo, você simplesmente ocupou o seu espaço com uma recompensa barata. Mas qual que é o lance? Tem também aquela questão dos jogos de aposta. Você faz, e tá o tempo todo ali, buscando a recompensa, vencer. Isso é um looping infinito. Rede social, você entra, vai e vê, e aquilo é um looping infinito de coisas fáceis, rápidas, superficiais e baratas. Qual que é a dopamina cara que fala, né? Que fala no livro e que a gente conhece. A dopamina cara é aquela que você se esforça ao longo de um período e tem uma recompensa. Então, ao longo de 30 dias eu li um livro e ao final do livro eu, caraca, consegui entender, aprendi, compreendi como que as coisas funcionam. Ao longo de uma semana eu fui na academia, treinei e no sábado eu vou comer sim macarrão com muita carne, muito queijo, um vinho e é uma recompensa. Essa recompensa é uma recompensa cara, porque você paga com esforço alto e recebe uma recompensa ao final. Voltando do porquê que a gente perde a graça depois que conquista, que é o que a gente explica aqui no livro, que é uma parte do que ele explica, porque tem muita coisa, muita informação aqui, é o seguinte. Essa molécula do desejo, não é que ela é a molécula do desejo porque ela quer a recompensa. Ela é a molécula da expectativa do desejo. É o que eu espero que aconteça no futuro. É essa mesma molécula que nos mantém vivo, que nos mantém ativo, que nos mantém fazendo o que a gente faz todos os dias. Ela é responsável por nos ajudar a perceber oportunidades que vão tornar o nosso futuro melhor. Ou seja, vamos dar o exemplo do relacionamento. E conheço uma pessoa, eu crio uma expectativa, e aí a dopamina sendo produzida, eu crio uma expectativa de que aquela pessoa pode proporcionar para mim um futuro melhor. Um futuro de família, um futuro de relacionamento, um futuro onde eu serei amada, onde eu vou poder entregar amor, onde a gente vai construir coisas. Então, eu crio uma expectativa sobre um futuro que ainda não aconteceu. Essa expectativa é a molécula do desejo, no sentido de que o que vem a seguir é o que eu quero. E aí, quando esse a seguir se aproxima e eu concretizo o que eu quero, depois de um período, eu preciso ter algo novo novamente. E aí eu vou o quê? Buscar oportunidades de transformar o meu futuro ainda melhor. E se você não consegue lidar com essa realidade, você vai sempre buscar algo novo. E aí, troca de parceiro, troca de emprego, troca de celular, troca de não sei o que, toda hora comprando isso, toda hora querendo fazer aquilo, está no hoje pensando no amanhã, o tempo todo está projetando, criando essas expectativas de o que vem depois para tornar o meu futuro melhor. Ficou claro? Eu vou dar outro exemplo aqui do trabalho. Por muito tempo eu quis mudar de emprego, porque eu achava que naquela empresa nada estava dando certo, que as pessoas não eram legais, aliás, pessoas boas de caráter, pessoas do bem, mas que dentro da empresa não me davam oportunidades, que eu não conseguia me desenvolver, que não tinha um desafio, que não tinha nada novo e já tinha se passado 1 ano e meio que eu estava naquela empresa e eu vou para outro lugar porque eu quero fazer isso, se não for aqui vai ser em qualquer outro lugar. O tempo todo eu estava ali, mas querendo algo mais e mais. Tá errado? Não, porque é isso aqui que nos mantém vivo, é isso aqui que nos mantém em busca de algo novo e melhor de fato pro nosso futuro. Só que se a gente não para de ficar pensando lá na frente e começa a olhar para a realidade atual, a gente vai entrar nesse looping infinito e sempre buscando o próximo. Quando de fato o que a gente precisa buscar é o próximo desafio, a próxima conquista, o próximo degrau com a realidade do que a gente tem e não na expectativa de algo que ainda não é nosso.
Como que a gente vai fazer isso? Pensa na situação que eu estava lá na empresa e hoje, obviamente, anos depois, muito mais madura, muito mais consciente das coisas, eu consigo perceber. Mas lá naquele momento, aquela Camila do passado, ela era muito mais afobada. Tinha um autoconhecimento muito inferior do que eu tenho hoje. Muito inferior. Então, eu não tinha tanto controle sobre a dopamina. Inclusive, tem um sistema de controle que controla esses impulsos, que é uma outra história um pouco mais complexo cientificamente, mas tem controle a dopamina que você produz. Então não é algo que é incontrolável, eu não consigo ficar sem celular, eu não consigo ficar... Consegue sim, tá? É possível. É possível. Essas são as histórias que você conta pra si mesmo. Voltando ao exemplo do meu trabalho. Vamos supor, eu estava lá em 2000 e... Nem vou revelar porque eu vou revelar qual a empresa, mas muito tempo atrás. Estava lá querendo sair de lá. Eu não queria mais ficar naquela empresa porque eu acreditava que aquele lugar não ia me levar onde eu queria chegar. Então, tudo que estava acontecendo na minha realidade não me ajudava, na minha percepção. Só que eu tinha um bom cargo, eu tinha um time, eu tinha pessoas, eu já era líder, eu já conseguia fazer coisas bacanas, já tinha um salário legal, então eu já tinha uma visibilidade, eu tinha alcançado uma posição agradável, vamos dizer assim, uma posição confortável e muito desejada, porque eu desejei muito aquilo. Mas eu queria mais um degrau que eu percebia, na minha visão, que eu não ia ter ali. Então eu me movimentei. Eu preciso construir um futuro melhor. Como eu vou fazer isso? Buscando algo novo, criando um cenário futuro que eu ainda não tenho. Simples assim. E só que o que a gente precisa começar a fazer, e que eu não fiz lá na época, e tá tudo bem, porque tem fases e ao longo da vida são essas coisas que fazem a gente se tornar quem somos. Mas uma instrução que eu aprendi ao longo da vida, que eu tô te falando agora para que você não cometa esse erro e aprenda a encarar a realidade dos fatos e parar de ficar buscando recompensas e expectativas futuras de algo que você ainda não tem, é o seguinte: encarar a realidade dos fatos não é aceitar que tá uma merda e que você vai ficar aí. Não é isso. Não é isso. É entender que tá ruim, não tá legal, não gosto disso aqui, o que é que eu preciso fazer hoje com o que eu tenho para mudar esse cenário, para transformar isso daqui em algo que me faz bem, em algo que eu quero ter. Então, encarar os fatos é entender que seu líder tem um perfil e que você vai aprender a lidar com ele e vai conseguir criar um relacionamento bom, saudável, através de bons combinados, que eu já gravei vídeo aqui, através de mais conhecimento, através de feedback, através de uma postura diferente que só depende de você. O seu relacionamento de, 8 anos, 10 anos, 5 anos, pode ser um ano, que você acredita que não tá bom e que você quer largar, chutar o balde porque não tá dando mais. Qual que é o pensamento natural? É buscar algo novo para construir um futuro melhor. E já que isso aqui não me serve mais, perde a graça, o encanto acaba. E aí, se você não ressignificar essa situação, essa pessoa, esse trabalho, as coisas vão se perder de fato. Então, ressignificar eu conquistei isso aqui, eu tenho isso aqui, mas eventualmente eu preciso mudar, eu preciso ajustar, eu preciso olhar o que disso aqui pode me proporcionar um futuro ainda melhor. Porque de fato tá bom, talvez você só não esteja percebendo, ou de fato tá muito ruim e você precisa encontrar formas de sair daqui. Exemplo, eu vou dar 2 exemplos de como eu fiz na minha vida, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Na vida profissional, eu estava lá e já tinha passado dessa empresa, saí de lá de fato, dessa outra empresa que eu comentei. Entrei numa outra empresa e foi quando eu decidi que eu iria empreender. Eu iria sair do modelo CLT, que eu já não gostava mais. É um modelo que eu não acredito tanto que funciona. Tem algumas empresas que funcionam, mas é um modelo que eu não gosto de trabalhar. Eu falei, eu vou sair daqui, vou mudar, vou criar minha empresa, vou trabalhar para mim, vou criar meu negócio.
E por 3 anos eu planejei, pensei e percebi tudo que eu precisava para virar isso, mas eu usei todos os recursos que eu tinha para construir o que eu precisava e de fato fazer uma mudança. Nesse processo eu criei a minha curva de aprendizado e de desenvolvimento foi assim exponencial. Foi o período que eu mais aprendi em toda a minha vida, até hoje. Porque esse ano ainda está acontecendo. Eu comecei a construir tudo que eu precisava. É quantidade de dinheiro? Qual é o número? Tantos mil reais. Ótimo, é isso aqui que eu vou chegar. Trabalha, 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 junta dinheiro. Tá, qual é a crença que tá me impedindo de fazer o que eu quero hoje? Ah, é uma crença limitante de que trabalho é difícil, precisa ser sofrido. Não pode ser legal, gostoso, agradável gravar um vídeo aqui de manhã, num horário que eu adoro, falar de assuntos que eu adoro. Não pode ser legal. Tem que ser chato, tem que ser pesado. Então tinha uma crença limitante que me impedia de fazer o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer. Então eu comecei a entender tudo que eu precisava ter, resolver e diminuir, neutralizar, acabar, para que eu pudesse de fato ter o que eu queria e ter um futuro melhor. E isso veio depois de 3 anos. Perceba que foi uma construção, que foi um preço alto a se pagar por uma recompensa muito boa, uma recompensa duradoura, que vai exigir ainda mais esforço, está exigindo cada vez mais esforço, mas eu trabalhei para que alguma coisa acontecesse. No relacionamento, há 10 anos eu estou com o Caio, durante 10 anos muitas coisas aconteceram, muitas dificuldades vieram e conflitos também, porque somos pessoas diferentes, todos nós somos diferentes. E ao longo de muito tempo, depois de muito tempo junto, você começa a perceber que tem coisas que talvez a gente trouxe lá de trás, lá de criança, enraizada na nossa vida, que precisa mudar. Coisas que a gente adquiriu depois de adulto e que não faz mais sentido, porque são pessoas diferentes e a gente precisa mudar. Então, o que a gente fez? Conversar. A gente criou bons combinados. Perceba, não vai mudar do dia pra noite. Não é largando, chutando balde, pegando, jogando o vaso quebrado no lixo. É pegar os cacos desse vaso e tentar colar para que a gente consiga construir histórias. Um vaso que caiu no chão tem uma história. Tem história porque o sobrinho veio em casa, o vaso caiu, quebrou e eu colei. Toda vez que olhar pro vaso, vai lembrar que foi o sobrinho que naquele dia, quando ele tinha X anos, quebrou. E a gente consertou e tá tudo certo. É uma analogia isso que eu acabei de fazer, não aconteceu de fato, mas essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Então, o que eu e o Caio fizemos e fazemos com muita frequência, uma vez por ano pelo menos, é quais são os nossos combinados. O que eu não vou abrir mão, o que eu preciso que as coisas mudem, o que eu quero que aconteça, o que eu não gosto, o que eu não abro mão, o que eu não me importo. A gente conversa e tenta alinhar os nossos combinados, os nossos acordos. A partir daqui, a relação é outra. A relação muda, tudo significa, tudo ressignifica. Porque a pessoa que está do teu lado e você perto tem algo em comum. Vocês ainda se amam, vocês se gostam, talvez só não está ajustando. Esse emprego no qual você está hoje, que pode estar um saco, as pessoas que estão lá, elas podem te ensinar muita coisa. Elas não estão lá à toa. Você não está aí à toa. Essas pessoas estão aí com você, sabem coisas que você não sabe. Aproveita e aprende com elas. Pergunta, senta do lado, escuta. Aprende até o que não é para fazer, mas aprende. Isso aprende muito, inclusive. O que não é para fazer enquanto líderes, enquanto pessoas que cuidam de pessoas. Não faça, não repita. Seja você a pessoa que você quer encontrar. Seja você a pessoa que você quer se relacionar. Porque automaticamente as coisas começam a mudar. Então, quando as coisas começarem a perder a graça, se lembre disso. Que ela só está perdendo a graça porque o que você espera é só a expectativa do que vem pela frente e não a concretização do futuro. Aproveita o que você tem agora, encare essa realidade com franqueza, com um olhar neutro do que de fato está acontecendo e use esses recursos para transformar um futuro próximo, mas com o que você tem, sem ficar idealizando e desejando coisas do futuro, tá? E eu nem tomei meu café, já deve estar gelado. Deixa eu ver. Tá mais ou menos.
Esse vídeo vai ficar por aqui hoje. Isso é tudo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!